Meu nome é Paula Belmonte, quem aqui está entrando e ainda não me conhece. Eu sou deputada federal aqui do Distrito Federal e eu hoje, antes das 6 horas da manhã, a Polícia Federal entrou na minha casa com mandato de busca e apreensão, do qual nós não estávamos sabendo o motivo. E por isso eu coloco essa carta aqui para que compartilhe com vocês e deixe isso registrado. Não há dano maior à democracia que a violência que se comete a pretexto de defendê-la. E é o que temos visto, com frequência assustadora, em nosso país, um agravante de que tal ilegalidade parta de onde deveria ser combatida, o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição Federal. Eu e minha família, meu marido, Luiz Felipe Belmonte, e nossos 4 filhos menores, fomos surpreendidos ao amanhecer do dia de hoje, com a presença de policiais federais armados em nossa residência, confiscando celulares e computadores, sem que nos fosse sequer informada a razão, inclusive porque não há. De tal truculência e absurdo o que aconteceu. Somos cidadãos do bem, cumpridores dos nossos deveres cívicos, como parlamentar, há ainda a violação simbólica a um dos poderes da República, do qual represento. Como mãe, isso para mim é o mais grave. Sinto-me agredida perante os bens mais preciosos da minha vida, que são os meus filhos, submetidos a um trauma que creio desnecessário adjetivar. No momento que fomos atacados, e não há outra expressão para que o que ocorreu, nem sabíamos que éramos alvos de inquérito, cujo conteúdo, até o momento em que redijo e leio essa nota, não tivemos acesso. Uma inconstitucionalidade emanada da Corte Suprema, Tribunal Federal, cuja missão é a guardiã da Constituição. O que está em pauta diante do ocorrido não é um jogo ideológico de quem está contra ou a favor disso ou daquilo. O que está sendo violado, e isso deve servir de alerta para todos, são os mais elementares princípios do Estado democrático de direito. Que o Brasil acorde e que nós estejamos unidos para realmente nós termos prosperidade e uma democracia verdadeira no nosso país. Hoje foi algo muito surpreendente o que aconteceu. Eu vi o tanto que os governos passados roubaram do nosso país. E roubaram do nosso país entranhados em várias instâncias do poder. Nós temos políticos, nós temos pessoas do executivo, pessoas indicadas, e nós não podemos aceitar a corrupção no nosso país. Se um dia vai acabar, eu não sei, mas nós não podemos aceitar. E eu quero dizer para o senhor que mudou, não é porque foi colocado um código de ética na empresa, não. Sabe por quê? Porque as pessoas foram para a cadeia. Quando o senhor trabalhava lá, o senhor não imaginava que as pessoas pudessem ir para a cadeia. Mas agora está indo. E é por isso que o senhor, quando o senhor tivesse voltado ao tempo, se a gente tivesse uma máquina do tempo, o senhor não faria o que o senhor fez. Porque com a consciência de que tem sim que pagar as coisas que fez, o senhor não faria. Aí vem a ética. Se o senhor não faria, é porque o senhor estava fazendo errado. O senhor falar que o senhor é economista, uma pessoa que é paga pelo povo, porque o senhor estava sendo pago pelo povo, porque até isso era nós que pagava, para fazer uma análise e não fazer essa análise crítica e falar que não tem ética, o senhor me desculpa. Aqui a gente não está fazendo, aqui a gente não está brincando, não. E não é brincando comigo, com o relator, com o presidente, com as pessoas que estão nos vendo aqui, não. Nós estamos falando do povo brasileiro. Eu imagino, eu vi que o senhor é casado, eu imagino que o senhor tenha filho. É esse povo que está aqui para o futuro. E o senhor contribuiu, sim, para a impunidade acontecer, porque até então tudo era possível. Mas essa CPI aqui, eu quero fazer um compromisso com o senhor, e eu acho que é um compromisso que todos nós temos. Aqui terá, sim, CPF e identidade e digital. E como eu disse ontem para o doutor Fernando, o senhor foi um instrumento desse tanto de corrupção que tiraram do nosso país.
É isso que eu queria dizer para o senhor. E quero, assim, aproveitar, presidente, e pedir para o senhor, eu hoje estou aqui há 4 horas sentada e ouvindo todas as respostas do senhor Paulo, e me mostra uma pessoa extremamente inteligente, habilidosa, mas eu realmente estou me sentindo, muitas das vezes, como uma palhaça. E eu quero fazer um pedido para o senhor, para que a gente, quando convide alguém, a gente não convide, a gente convoque, para que a pessoa tenha responsabilidade do que fala. Porque muitas informações que foram aqui, nós que temos a oportunidade de termos a Câmara aqui, foram informações que não são verdadeiras. Então, eu já vou começar aqui a falar, porque eu estou aqui, entrei na política, saí da minha linha de conforto, para realmente mudar esse Brasil. Esse Brasil que está aqui hoje pedindo socorro, com 14 mil milhões de pessoas desempregadas. Esse Brasil que tem gente morrendo no hospital porque não tem medicamento. Esse Brasil que tem barragem caindo. É esse Brasil que eu não aceito. E não é esse Brasil que foi mostrado aqui, que há muito tempo atrás tinham competência. Então, eu quero aqui dizer que o Banco BNDES não é um banco que se compara com o Banco do Brasil e nem do Bradesco. O Banco BNDES ele é feito para o desenvolvimento social da nossa população. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade em falar do BNDES, porque ele foi criado, como foi muito bem dito aqui, pelos fundos dos trabalhadores, e esse dinheiro dos trabalhadores, eles têm que ser respeitados. Quando a gente fala que investimento que foi, 50 milhões, eu quero saber qual é os 50 milhões, ou 50 reais, que não faz diferença na vida de tantas pessoas. Nós tivemos aí, aproximadamente, 10 milhões de dólares emprestado para esses países, que tinha risco 7, não foi falado como o senhor Paulo veio falar aqui, que tinha risco 100, não é não, 5, não é não, aqui pela OACID, risco 7, o país que não tinha credibilidade em lugar nenhum, foi emprestado um valor que não está sendo pago, com uma diferença de 25 anos emprestados, que não tinham, nenhum outro país teve essa vantagem. Então vamos aqui tratar essa CPI, aqui não é fake news não, aqui nós estamos fazendo um trabalho sério, e eu peço respeito do senhor. Eu não estou me sentindo respeitada pela brincadeira. Achei interessante, sim, as sugestões que o senhor trouxe, mas vamos trazer com responsabilidade as coisas e falar o que realmente aconteceu no Banco BNDES. Primeira coisa, Camex. Quem que fazia parte da Camex? Presidente da República e todos os ministros de Estado, que mudaram totalmente a forma de fazer esses empréstimos. E o BNDES tinha, sim, uma cadeira lá dentro. Não tinha voto, mas tinha cadeira. E o senhor, como o senhor sabe, o senhor teve aqui várias sugestões. Será que a oportunidade do BNDES falar não falaria? No COFIG, o BNDES também tinha cadeira. Não tinha voto, mas tinha cadeira. Então aqui nós estamos falando de uma população que está sofrendo e está pedindo socorro. Desses 14 anos que foi tirado o direito desse povo rir. E principalmente, eu, como uma grande defensora da nossa criança e nosso adolescente, eu estou vendo os nossos adolescentes serem capturados pelo tráfico de droga e pela criminalidade. Vamos ter mais responsabilidade por essa nação. Eu aprendi dentro da minha casa que um grampo a gente não se pega. Os fins não se justificam os meios. E aqui o que o senhor tem falado para mim e para todos é que não interessa os meios. O importante é o fim. E não foi isso que eu acredito nesse Brasil que eu acredito. Então, eu quero pedir para o senhor seriedade. Nós aqui, parlamentares, estamos com seriedade. Ninguém quer quebrar o BNDES. Muito pelo contrário. Eu, como uma liberal, uma pessoa que acredito, sim, numa economia, e sou fã da economia austríaca, eu não reconheço o senhor como liberal. Porque as coisas que o senhor falou aqui, sinceramente, é uma vergonha. É uma vergonha. Para mim, é uma vergonha saber que nós estamos em 2009, pensando em renovação política, e ouvir o senhor fazer análise de tudo, mas quando a gente fala das coisas que aconteceram no BNDES, não foi feito. Mais uma outra coisa. Sim, a Camex tinha responsabilidade, o COFIG tinha responsabilidade, mas o BNDES também tinha responsabilidade. Por quê? Porque o BNDES, ele empresta dinheiro para o desenvolvimento econômico do país. E quando a gente empresta dinheiro para algum país, numa empresa que vai fazer a sua tecnologia lá, a gente tem que verificar que está sendo feito. E quando a gente pega os relatórios do TCU, a gente vê um engenheiro ganhando 46 mil,
E quando a gente vê aqui ele colocando na justiça que ganhava 5, isso é uma vergonha para o povo brasileiro. Então a gente tem que tratar esse assunto com muita responsabilidade. Pena que eu estou falando uma das últimas a falar, porque eu acho que nós teríamos aqui essas 4 horas muito mais produtivas e muito mais esclarecedoras para o povo brasileiro. Eu agora aproveito e coloco aqui. Os contratos de financiamentos firmados com a República da Venezuela vinculavam a liberação de recursos, a entrega e ao recebimento de atestados dos bons serviços e fornecimento. Contudo, o contrato da Venezuela foi antecipada. Eu não vejo empréstimo. Quem que empresta dinheiro sem ter a exportação realmente confirmada? Foi antecipada em moeda corrente 211.139.087, em 11 de dezembro de 2009, evidenciando um avanço financeiro de 40%, contra só simplesmente 17%, mostrando as exportações. O senhor, até hoje, não foi mostrado a exportação desse valor. Nós chegamos a emprestar à Venezuela 294 milhões. E o senhor, na sua gestão, não fez nada, nem pediu o dinheiro de volta. Venho aqui também. São tantas perguntas. Muitas coisas sérias aconteceram, inclusive que o senhor deixou de fazer. Agora o senhor fica analisando o atual governo, sendo que na hora o senhor não analisou o BNDES que aconteceu e roubou do povo brasileiro. Aqui mostra uma tabela que foi entregue pelo próprio BNDES. A responsabilidade do BNDES em acompanhamento. Nós vi e vejo, e essa CPI já tem aqui, os relatórios dos TCU mostrando que não foi entregue, não foi comprovado nem o serviço de exportação e muito menos o equipamento de exportação, que o BNDES se compromete e é o que ele pode fazer de financiamento. Então eu peço para o senhor levar a todos nós, e principalmente a população brasileira, muito a sério. Porque eu não estou aqui deixando de ficar com os meus filhos, eu não estou perdendo tempo aqui não. Eu quero e acredito que um Brasil seja um Brasil de prosperidade, principalmente com princípios. Não os meios justifiquem os fins. É isso que eu acredito.